Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 3 de dezembro, vamos aí estudar, meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição fala, um hebreu em Atenas. A lição pede para a gente ler Atos 17, verso 1 a 16, né? Paulo, né? O que levou Paulo ali a Atenas, né? E que reação, e como ele reagiu ao que ele encontrou ali em Atenas, né? Bom, nós vimos que Paulo e Silas, né, eles passaram ali por Anfípolis e Apolônia e chegaram em Tessalônica, né? E ao chegar em Tessalônica, Paulo viu ali uma sinagoga, né, uma igreja de judeus, e ele resolveu ali entrar nessa igreja, segundo o costume, né? Ele procurou ali durante 3 sábados falar de Cristo, né? Muitos ali, ao ouvir a exposição de Paulo, né, se juntaram a Paulo e a Silas, né? Mas quando eles estavam ali, os judeus ficaram movidos aí pela inveja, trouxeram aí alguns homens dentre a malandragem, que acabaram assaltando a casa de Jason, a quem ele era o anfitrião e hospedava ali a Paulo e a Silas, né? Prenderam ele, apresentaram ele aos líderes, dizendo que eles estavam contra César, afirmando que Jesus era o novo rei, né? Então ali a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, né? Contudo, foi pago ali uma fiança, Jason aí pagou uma fiança estipulada e foi libertado. Mas Paulo e Silas tiveram que sair da cidade lá de Tessalônica, né? E foram para Bereia, né? E ali em Bereia eles começaram também a falar de Deus, e a palavra ali foi aceita e receberam com muita alvidez, examinando aí a Escritura todos os dias para ver as coisas que eram de fato, se as coisas realmente eram de fato da forma que eles falavam. Porém, os judeus lá de Tessalônica, né, souberam que eles estavam ali pregando a palavra lá em Bereia, a palavra de Deus, que Paulo estava fazendo isso, e lá foram eles excitar e perturbar o povo novamente, né? Então, devido a essa situação, Paulo foi obrigado a sair lá de Bereia, né? E veio para Atenas. Silas e Timóteo, eles permaneceram em Bereia, mas Paulo os aguardava lá em Atenas, e era necessário que eles também saíssem lá de Bereia, né? E ao chegar na cidade de Atenas, Paulo ficou, aqui diz que o espírito dele ficou muito revoltado, né? Devido ao que ele presenciou quando chegou ali, em face da idolatria dominante naquela cidade, né? Então Atenas estava cheia de ídolos, como diz lá em Atos 17, verso 16. Conhecendo aí a história de seu próprio povo e a sua propensão à idolatria, apesar das advertências, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. O apóstolo teve compaixão pelos atenienses que morriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Então Paulo ele teve compaixão e queria também falar do único Deus que eles deveriam adorar, para que eles pudessem reconhecer
né, através do Espírito Santo de Deus, o seu pecado, e pudessem aceitar a Cristo Jesus. Então Pedro não, Paulo teve compaixão aí desse povo, né? Nossas cidades ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. E infelizmente muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir, diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o Evangelho era para todo mundo. Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos com todos os demais. Ele entendia que o conceito da missão global era levar o Evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos adoradores de ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Paulo então frequentava aí a praça onde pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou ali um primeiro centro de estudos da missão global, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos. Paulo sabia que não podia se aproximar dos atenienses da mesma forma que se aproximava dos judeus, ou mesmo dos gentios, tementes a Deus. Aqueles eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel, nem suas obras entre as nações israelitas. Embora esses conceitos e crenças fossem fundamentais para os judeus e os gentios, tementes a Deus, não significava nada para as pessoas que Paulo encontrava na praça ateniense. Por isso, seria necessária uma abordagem inteiramente nova. Ou seja, Paulo teria que ter uma abordagem diferente para com aquele povo idólatra daquela cidade. Nós também vivemos em situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaica cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok. É um exemplo dado aqui na lição. Então, em situações assim como Paulo encontrou nessa cidade de Atenas, onde o povo era idólatra e cheio de ídolos, né, essa cidade, ele tentou buscar uma abordagem diferente para alcançar aquelas pessoas, né, para que aquelas pessoas pudessem aceitar a Cristo na sua vida, né, e ao único Deus que devemos adorar, e toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. E ele precisava mostrar isso, mas de uma forma diferente, para aquele povo que se encontrava, né, como adorador de ídolos. Não é isso? Às vezes precisamos pensar também que tipo de ídolos as pessoas adoram em nossa sociedade e como você pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática. Assim como Paulo, né, estava tentando uma abordagem diferente para alcançar aquele povo idólatra, nós também, em nossa sociedade, temos que fazer a mesma coisa. Tentar mostrar para aquelas pessoas que o único Deus que devemos adorar e glorificar e honrar é o nosso Deus, que deu a nossa vida, que deu a vida dele, quer dizer, por mim, por você e por toda a humanidade. Ele derramou o seu sangue, né, para que a graça dele, né, pudesse ser a sua esperança, né, de vida eterna e salvação em Cristo Jesus. E assim como Paulo, eu e você possamos também alcançar essas pessoas que em nossa sociedade hoje estão adorando algum ídolo, né, e que nós possamos alcançar ela com o amor de Cristo, não é isso? Com a salvação em Cristo Jesus. Fazendo assim como Paulo fez, uma abordagem diferenciada para alcançar essa pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos mostre como devemos alcançar essas pessoas que às vezes em nossa sociedade estão sendo adoradores de ídolos, assim como aquele povo no passado adorava ídolos, né?
que tipo de ídolos essas pessoas estão adorando em nossa sociedade e como abordarmos essa pessoa. Que o Espírito Santo nos ajude, para que possamos chegar nessa pessoa, né, utilizando métodos diferentes para mostrar para essa pessoa ou para essas pessoas que a quem devemos adorar verdadeiramente é o nosso Deus, que criou todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Somente toda a honra, toda a glória deve ser dada a Ele. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.